Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje irei falar sobre um grande filme de terror, na qual retrata a luta de uma família para sobreviver em um mundo cheio de criaturas que caçam pelo som. E aí, será que você seria um sobrevivente no mundo desses? Ou não duraria muito tempo não? Isso e muito mais hoje nos pontos que você talvez não percebeu em Um Lugar Silencioso. Lee e Evelyn se comunicam com seus filhos Marcus e Regan usando a conhecida linguagem de sinais, conhecida mas nem todos sabem como se comunicar por ela, o que poderia ser usado como ponto obrigatório desde cedo na vida das pessoas, claro, ou seja, um fator essencial aqui. Além disso, andam descalços e vivem em um ambiente construído especialmente para que não haja um barulho. Enquanto isso, o pai da família tenta de todas as maneiras descobrir mais sobre as criaturas e como combatê-las. Um fato curioso aqui é que os nomes não são mencionados durante o filme, com a exceção do filho mais novo, chamado Bill, cujo só aparece em uma das cenas relacionadas ao quarto, pois fora disso, dificilmente descobrimos o nome dos personagens no filme todo. Mas o curioso é que a filha deles, chamada Regan Abbott, é interpretada por Millicent Simmonds, na qual desde a infância é surda por causa de uma suposta overdose de medicamentos. Então, o trabalho nesse filme foi bem mais minucioso do que apenas elaborado. Como os personagens precisavam se comunicar por base da linguagem de sinais, americana, claro, os cineastas precisaram contratar um perito na área chamado Douglas Hidloff para ensinar o ACL a todos os atores do estúdio, além de estar sempre atento para corrigir caso fizesse de uma maneira equivocada. E inicialmente pretendiam deixar a linguagem de sinais sem as legendas, acreditando que nós entenderíamos toda a história, a conversação que estaria acontecendo durante as cenas. Tanto que desde o primeiro trailer, se você reparar, não tínhamos uma legenda muito exata para nos ajudar. Mas depois da conversa de Regan com seu pai a respeito dos aparelhos auditivos, decidiram que teria a obrigação da legenda ser implementada, então assim permaneceu. E ele concordar que foi uma ótima ideia. O que chama atenção nesse filme é a maneira como foi trabalhado o design de som e como ele funciona com o contexto da trama, acrescentando de maneira certa o que é pedido. Desde a movimentação com a natureza, na qual serve como uma maneira de se camuflar, sendo o único lugar onde é possível sair daquele lugar ou ambiente cotidiano de silêncio, até os ruídos ou sons naturais da natureza, na qual podemos perceber a diferença de uma sociedade que mantém silêncio com uma natureza que predomina nesse meio termo de silêncio total. O que faz a diferença, porque se trata de um filme sendo de terror, ou melhor dizendo, suspense, então era uma das principais ferramentas que seria usada para desenvolver toda a tensão, para dar ritmo nos momentos de sustos e também nos de terror, e nós que estamos assistindo a produção. Esse tipo de vida sabemos que é bem complicado, principalmente pelo fato de Evelyn estar grávida, e por consequência, naturalmente, os bebês não são nada silenciosos. Então, para manter tudo protegido, a família viu a necessidade de construir um abrigo com isolamento acústico e um berço equipado para emergências. Mas o que vem primeiro na cabeça com certeza é... como que ela vai ter um bebê no mundo desses? E esse é um dos principais momentos-chave da história.
Aliás, existem fotos pela casa que são fotos reais do John e Emily com seus filhos, já que ambos são casados de verdade, na vida real. E para ajudar, apesar de tudo ter sido planejado, Evelyn acaba entrando em trabalho de parto algumas semanas mais cedo, e assim, as criaturas atacam a casa de maneira menos desejada ou esperada. E como disse, esse é um dos principais momentos chaves da história, sendo o segundo a morte do personagem, que para salvar seus filhos acaba se sacrificando e grita para os salvar. E o terceiro momento do senhor, que ao perceber a morte de sua esposa e também de sua solidão existente agora, decide se suicidar em um momento farto da tristeza, sendo o terceiro que liga esses fatores: o choro do nascimento, o grito da salvação e o grito da morte. Metáforas onde podemos considerar tanto a esperança de continuar vivendo no mundo desses, o sacrifício pelo que ama e o grito da libertação na vida e morte, para nos lembrar o quão é importante viver com intensidade sua existência e os momentos da vida, mesmo que seu mundo esteja dominado por criaturas. Mas quem são essas criaturas, afinal? Embora durante o filme todo ninguém afirme nada sobre eles, afinal já é dificilmente falar e exigir que explicasse as criaturas seria um pouco demais. Mas praticamente está bem declarado que as criaturas aqui são no mínimo alienígenas, pois podemos notar vários recortes de jornais relacionados ao apagão, acidentes e principalmente as suas origens, como por exemplo a caída de meteoros no Novo México, a referência como Anjos da Morte. Desde o início, as criaturas não são vistas com clareza, porém depois que as cenas vão sendo formadas, conseguimos notar melhor sua devida forma, onde sua característica mais marcante talvez seria a sua cabeça, que se abre em seções, na qual expõe um ouvido gigante, com o detalhe que sua audição é extremamente sensível, e aí que aumenta ainda mais o tamanho para saber por onde será o ataque das suas presas. E se uma das suas sensibilidades seria a audição, o que Lee mais trabalha há tempos é com o aparelho auditivo de sua filha, que tem uma ferramenta para audição, só que aí ocorre uma talvez confusão, pois o aparelho que sua filha usa não se trata apenas de um aparelho auditivo, mas sim de um implante coclear, indicado que não nasceu surda, mas sim que foi perdendo a sua audição neurosensorial, ou seja, foi devido a um dano no ouvido, então que ela nasceu assim. Mas a diferença desse aparelho com o clássico já conhecido é que esse aqui traduz algumas vibrações no ar e impulsos nervosos que o cérebro percebe como som. Então sempre que as criaturas tentam usar essa super audição em volta da garotinha, esse aparelho é capaz de criar um retorno que faz com que a criatura sinta uma dor suficiente para o destruir internamente, de maneira que deixe desorientado e enfraquecido. Mas no fim do filme, quando ocorre o confronto entre eles, Lee se sacrifica para dar uma chance de sobrevivência aos filhos, e preso no porão de casa, a garotinha segura seu aparelho auditivo no rádio para o quê? Exatamente, amplificar o sinal, fazendo com que de uma maneira mais intensa consiga destruir as criaturas, sem precisar de mais nada. Ou não. Com isso, esse barulho atrai os outros monstros para casa. Porém, as duas sabem o que pode ser feito e descobrem o que esse aparelho é capaz de fazer, estando assim preparadas. A garota aumenta o volume no rádio, enquanto Evelyn utiliza da sua principal arma também, e é assim que termina o filme, com uma expectativa de algo positivo, que utilizando essa ferramenta que é altamente duradoura e também do amplificador de som, a expectativa de acabar com essas criaturas, aumentando assim muito a porcentagem de sucesso e também salvação. O porém é que não vemos como está o restante do mundo e população, ou que poderia ser contado em outra história. Será que os outros também encontraram a solução para o problema? Ou alguma outra alternativa? E a humanidade assim, caminha para recuperar o planeta novamente dessas criaturas? Quantas mais criaturas ainda existem pelo mundo? E por fim, o filme nos lembra o quão incrível e assustador o silêncio pode ser. E por hoje é só, pessoal, espero ter curtido o vídeo de hoje. Para acompanhar os próximos vídeos, você também pode seguir o Instagram do canal, para também comprar os produtos aqui do canal em breve e ver as novidades em breve também. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, nos vemos na próxima e até mais!